Fala, meu povo da roça, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos iniciar a restauração da centenária venda da Fazenda Santa Olímpia. Mas antes vamos conhecer um pouquinho dessa história. Segundo relatos de familiares, a Fazenda Santa Olímpia teve como seu fundador Coronel Rodrigo Monteiro Diniz Junqueira, aproximadamente no ano de 1845. Porém, a venda somente foi construída por volta de 1860, com o intuito de atender as famílias moradoras da própria fazenda e também fazendas vizinhas, que tinham um grande número de trabalhadores. E uma curiosidade que muitos deles eram imigrantes italianos. Com o passar do tempo e com o progresso do café nessa região, foi construída uma estação ferroviária, mais conhecida como Estação de Monteiros, que ficava bem próximo a essa venda. E com isso, aquele local passou a ser parada obrigatória para os passageiros daquele ramal, onde o pão com linguiça, caseiro, artesanal e bem temperado, era um verdadeiro banquete matinal. Ah, mas quase havia me esquecido. Tudo isso deu início com a chegada dos coronéis do café. E para quem não sabe, nossa região de Ribeirão Preto foi uma das mais importantes e produtivas do Brasil. Mas isso é outra história a ser contada mais adiante. Voltando à venda ou armazém, como era popularmente conhecida, a mesma ficou em funcionamento até meados de 1999. Ou seja, 25 anos atrás. Portanto, devido a estar há tanto tempo fechada e sem manutenção básica, a senhora venda está aos poucos se entregando ao tempo, principalmente seu telhado, que precisa urgente de uma manutenção. É fato que construções centenárias com telhados ruins, logo tudo se perde. Então vamos correr contra o tempo e salvar essa joia que ainda está de pé e que terá muitas histórias para contar para nossas próximas gerações. Pessoal, então, dando andamento na restauração da venda, a parte da pintura, esses casarão centenário, a gente sabe que tem várias camadas de tinta, então cada época com uma cor diferente. Cada proprietário que passou por aqui pintou, gostava de uma cor, então acabou pintando de várias cores. Essa cor original que vocês estão vendo agora foi a última pintura ou a última cor que a venda ficou de quando ela foi desativada. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Eu faria essa pintura com essa cor original ou teria alguma sugestão de vocês sobre cor para pintar a venda na hora de finalizar essa restauração. Coloca nos comentários aqui para a gente analisar e ver qual cor vai vencer essa enquete, hein? Logo entrando no interior dessa joia, nos deparamos com um imponente e centenário balcão, todo de madeira de lei, surrado e gasto pelos anos de uso, porém com centenas de histórias e relatos ali vividos, mas sempre suportando o peso de seus frequentadores. E o melhor de tudo, sempre calado, contemplando os magníficos contos e causos antigos. Olha que daria para escrever um livro com tanta história bacana. Porém, mesmo com sua madeira de lei e com toda a história agregada, nosso antigo balcão também está corroído pelo tempo e por infiltrações decorrentes do telhado avariado. E olha que nem falei da família de cupins que estão morando lá e como esses bichinhos conseguem destruir tudo tão rápido. E como já falamos tanto do telhado, que por sinal já é quase bicentenário e com as famosas telhas feitas nas coxas na época dos escravos, e pensa num trem que dá trabalho para manter no lugar, e com muitas goteiras quando chove. Então, pessoal, esse tipo de construção, esses casarão centenário,
a vida útil deles são definida pelo telhado. Como assim definida pelo telhado? Então, a condição do telhado é o que vai definir o tempo de vida desse casarão. Por quê? Quando fica muito danificado esse telhado com goteira, começa a chover muito, tudo se perde. Essa madeira centenária, ela já está ali há muitos anos, muito ressecada já pelo tempo, e ela não suporta a água. Então, é fundamental, eu acho que o mais importante para a preservação dessas estruturas é o telhado. Enquanto o telhado tiver mais, a vida útil desse casarão vai ser prolongado. Em uso, tiver adequado, sem goteira, com manutenção em dia. Por quê? Porque essa telha, esse telhado, é a famosa telha feita na coxa pelos escravos. É uma telha que ela não tem trava, então por isso ela é difícil de ficar no local. Qualquer vibração do terreno, ou o carro passando, o caminhão, ela desce, principalmente em época de chuva, que ela cria um lodo e fica mais lisa. Então ela não para no lugar de origem. Então isso facilita as goteiras e com isso se perde o madeiramento da casa. E para quem não conhece, essa é a famosa telha feita nas coxas da época dos escravos. A literatura diz que eram feitos nas coxas, por isso a fama dela, mas tem muita literatura e indício em algumas fazendas centenárias originais encontraram a forma que for de fabricação desse tipo de telha. Então fica a lenda. Aí cada um interpreta da forma que quiser, tá? Mas é muito antigo. Isso tem mais de 200 anos. Também temos outro problema, que são as portas e janelas todas bem rústicas e algumas sem condições de uso, ou seja, teremos que refazê-las novamente. E como todos já sabemos, o preço da madeira e a mão de obra especializada não está para brincadeira, ai meu Deus, ainda mais se tratando de uma restauração, que é bem diferente de uma reforma, tudo mais caro e muito difícil de encontrar em nossa região. Outra parte da restauração, que é a parte dessas portas centenárias, janelas, que é totalmente diferente de hoje. Naquela época, no início do período do café, que ainda não tinha consolidado, ainda não tinha tanta riqueza envolvida pelos produtores de café, tudo era madeira, tudo era feito de madeira, assim como está original essa porta, essa janela. Então não se usava muito ferro porque era caro, tinha que importar da Europa. Naquela época vinha de navio, então usava muita madeira que era extraída da própria fazenda quando tudo iniciou. Só que hoje a gente sabe que não tem mais profissional, ou se tem é muito raro, e por isso o trabalho, a mão de obra fica caro, sem contar o preço da madeira de lei que está hoje e não se encontra mais. Então, outra história envolvida, olha o tamanho da porta. Tinha gigante antigamente, né? Então, isso com uma restauração hoje, fica tudo muito mais caro. Caro mesmo, por falta de profissional e por falta de material. Então, dá para todo mundo ver a complexidade, que às vezes acha que é um casarão antigo, uma casa velha, como muitos falam, mas o trabalho e o dinheiro envolvido para poder deixar isso aqui em ordem é bem maior do que uma construção moderna do dia de hoje. Outro fato curioso da época desses casarões antigos, centenários, é o vidro desse tipo de janela, que era exposto do lado de fora, contrário do que é hoje nas casas modernas, que é por dentro. Mas isso tinha uma função que era mostrar que o dono daquela residência ou da fazenda tinha dinheiro. Então, por quê? Porque na época não existia vidro no Brasil. Ele era feito com mercúrio e vinha tudo da Europa. Com isso, só quem tinha dinheiro poderia comprar esse tipo de material, que na época era um artigo de luxo, né? Nesses casarões antigos. Tanto é que nessa construção aqui da venda, existe
6 janelas e só essa tem vidro. Então, por ser muito caro e na época não dava para ficar esbanjando se não tinha muito, né? Então, mais uma curiosidade de época aí pra gente estar refletindo. Pessoal, o legal dessa restauração é que, por exemplo, a gente tem esse ladrilho hidráulico, que também era um produto que vinha da Europa na época, que não tinha no Brasil. Esse é original ainda de época desse casarão. E o legal é a gente ver a condição que ele está hoje, porque após a reforma a gente vai fazer uma limpeza e a gente vai estar mostrando a beleza e a complexidade daquela época para fazer um produto como se fosse um piso hoje da sua casa, um porcelanato. Mas na época vinha tudo da Europa porque não tinha. Então imagina esse tipo de produto, quanto não custava, o preço que era para chegar aqui no Brasil e tá aqui até hoje, entendeu? Então, além de beleza, é um produto de muita qualidade para suportar tantos anos aqui e ainda tá com a cor original. Mas a gente vai mostrar isso depois de pronto, com a limpeza, como que vai ficar e realçar a beleza dele para mostrar para vocês. Então, como não dá para falar tudo em um único vídeo, vou tentar resumir o que está para restaurar no interior da venda, como as prateleiras centenárias de madeira de peroba rosa, também temos as paredes, toda a parte elétrica e hidráulica, piso e algumas coisinhas a mais. Nossa, como isso vai ficar caro! Mas com muito esforço, dedicação e ajuda de todos que seguem o conceito rural, logo mostraremos a venda revigorada e pronta para a sua nova inauguração. Pessoal, e esse foi o primeiro episódio da restauração da venda da Santa Olímpia. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Então eu vou pedir para vocês, para os familiares, entram lá no canal, curtem, comentem, compartilhem, ative o sininho para não perder o próximo vídeo, porque o conceito rural é a sua conexão com o campo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.